Fala pessoal, tudo bem? Como prometido, eu vou falar hoje dos principais pontos que foram abordados na live da última quinta-feira. Foram basicamente 4 pontos. Primeiro, o papel do treinador de força. Segundo, a importância da força no desempenho esportivo. Terceiro, a seleção dos exercícios, ou seja, os principais meios para desenvolvimento da força e as suas manifestações. E quarto, será que existe a necessidade de se treinar até a falha quando a gente fala de desempenho esportivo? Como é que eu organizei isso para vocês? Eu vou separar esses 4 tópicos em 2 vídeos. Hoje eu vou falar sobre o papel do treinador de força e a importância da força no desempenho esportivo, e no outro vídeo eu abordo os outros 2 temas. Eu vou começar falando o seguinte: o que a gente chama de preparador físico? Nos Estados Unidos é muito comum a gente ver o Strength and Conditioning Coach, seria o treinador de força e condicionamento. Eu vou mostrar para vocês um slide que eu coloco em uma das minhas aulas. Esse aqui é o slide do Strength Coach. O que eu falo é que os profissionais devem se especializar basicamente na força e como desenvolver força. Caso o profissional seja especialista em treinamento de força, ele está apto para fazer a preparação física basicamente de qualquer esporte. É claro, um treinador de força ele deve ter conhecimentos de fisiologia para que consiga atender a especificidade do esporte e também de biomecânica, para pensar na questão da transferência. Todo esporte demanda força. É claro, alguns exigem um pouco mais de resistência de força, outros força máxima. Mas de uma forma geral, a capacidade de se produzir força com velocidade acaba sendo o grande determinante do sucesso desportivo. Como eu falei na live, um livro que eu recomendo fortemente para os treinadores de força é o Advanced Strength and Conditioning. Ele foi escrito por 2 autores, o Timothy Suchmel e o Paul Comfort. Lá, basicamente, eles falam do desenvolvimento de força e potência para o esporte. E eles comentam também que 2 fatores têm grande correlação com o desempenho esportivo. Primeiro é a taxa de desenvolvimento de força, que é a produção de força num tempo curto, e Power Output, que eu não sei exatamente como traduzir, mas seria a potência de saída. Essas características são desenvolvidas com alguns meios, ou seja, alguns exercícios bem específicos que eu vou abordar no nosso segundo vídeo. Agora eu quero que vocês vejam aqui um slide que fala bem da importância da força para o esporte. Nesse artigo, inclusive encabeçado por um dos autores que eu acabei de comentar, o Timothy Suchmel, mostra uma correlação existente entre a força no agachamento, no back squat, a força relativa, ou seja, a força em relação à própria massa corporal. Por exemplo, um indivíduo de 100 kg que agacha com 200 kg, agacha com 2 vezes a massa corporal. Então, parece que existe uma correlação entre a força e o desempenho esportivo, onde nessa zona aqui de baixa força tem pouco desempenho esportivo. Aqui seria uma força de reserva, talvez até desnecessário, e aqui seria uma zona de maiores resultados. Talvez uma zona ótima seria essa daqui, ou seja, o atleta não pode ser nem muito fraco e ele não precisa também ser muito forte para a maioria dos esportes. Então, resumindo o vídeo de hoje, o treinador de força precisa saber o objetivo a ser atingido, ou seja, o desenvolvimento de força e suas manifestações, precisa conhecer os principais meios e métodos para atingir esse objetivo e precisa ter uma base principalmente de fisiologia e de biomecânica para fazer a transferência para esse esporte. O treinamento de força melhora a taxa de desenvolvimento de força, power output, e isso faz com que haja uma melhora no desempenho esportivo. Então a gente termina aqui o vídeo de hoje. Em breve eu vou publicar um outro vídeo falando dos outros temas a serem abordados. Um abraço!